Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar a empresária Natália Rodrigues, fundadora do Nath Finanças. Natália tem 24 anos, nascida na periferia de Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense. A empresária estudou administração e passou a usar seus perfis nas redes sociais para falar sobre educação financeira para pessoas de baixa renda. Em 2019, começou a publicar vídeos no YouTube e, a partir disso, o canal se transformou em uma empresa de consultoria financeira. Natália, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz e lisonjeada por começar a falar sobre assunto tão pertinente e estar junto com vocês nessa. E então vai ser ótimo, maravilhoso poder trocar essa ideia com vocês. Obrigada. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 7 de fevereiro de 2023, e conta com o apoio do Sebrae. O programa é exibido no canal Empreender, sempre às últimas sextas-feiras do mês. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Natália, eu começo esta entrevista perguntando: como surgiu o Nath Finanças? Bom, Nath Finanças surgiu em 2019, quando foi no finalzinho de 2018 para 2019, mas de fato a fundação foi em 2019. Eu estava na faculdade já, no 5º para o 6º período de administração, e surgiu por conta da ideia que eu aprendi na faculdade, matemática financeira. E na administração existem áreas, né, que você pode escolher para tomar decisão e se tornar especialista na área. Então, existe produção, marketing, indústria, enfim, finanças. E aí eu escolhi essa área finanças por conta desse meu professor da faculdade, onde ele explicou matemática financeira de uma forma tão incrível, não só matemática financeira para empresas, mas também na parte de educação financeira que eu nunca tive acesso. E a partir dali, eu escrevi o projeto Nath Finanças, coloquei no papel, escrevi os objetivos, público-alvo, nicho, que a gente vai conversar mais à frente, né, em relação ao modelo de negócio, e coloquei em prática, né? E quando percebeu que era possível criar um negócio a partir dos conteúdos produzidos no YouTube? Bom, eu passei a realmente ver que valia de fato ali o que eu realmente estava querendo, né? Que valia a pena falar no YouTube, porque é uma forma muito prática, onde você não precisa ter muitos recursos para você começar algo. Então, eu comecei com um celular bem velhinho, depois eu peguei o da minha mãe para utilizar no dia a dia, para fazer as gravações, coloquei um pano atrás, né, que foi o primeiro investimento na Nath Finanças, foi esse pano atrás, que custava 50 a 60 reais, né, o tecido. Coloquei atrás da minha parede, porque minha parede não era bonita e não ficava tão clara para começar a gravar os vídeos. Usei a luz do sol quando ficava de dia, porque eu aproveitava para gravar no fim de semana. E o celular e o tripé usado da minha mãe. Então, eu comecei assim o projeto, a minha empresa Nath Finanças, gravando com o celular, um tecido atrás e sentei numa cadeira e comecei a gravar nas redes sociais e foquei muito mais no YouTube, né? No primeiro ano, assim, foquei 100% no YouTube, porque é uma forma mais rápida e prática para você começar a trazer aquela informação, aquele conhecimento. E foi a partir dali que eu comecei também a crescer e as pessoas me conhecerem nas redes sociais. A empresa cresceu, né? Como você falou, a partir de um pano, né? O primeiro investimento foi um pano de fundo. A empresa sempre cresceu com investimento próprio ou houve alguma captação para ampliação do negócio? Bom, comecei com capital próprio. Não comecei com capital de terceiros, pegando empréstimo com banco, nada disso. Na verdade, eu não tinha nem dinheiro, né, para começar assim. Então, eu comecei com um investimento de 50 a 60 reais, que eu comprei alguns produtinhos para ajudar, né, para prender o tecido na parede. Então, o primeiro investimento foi aí entre 50 a 60 reais, que foi tecido. Não comprei câmera, nada disso, porque não tinha condições financeiras mesmo, de fato, para começar a ter o negócio e começar a gravar, de fato, em algo mais profissional. E aí, nesse período de 2019, eu fui surgindo pessoas, né, me seguindo nas redes sociais. Eu comecei realmente divulgando um a um. Então, eu ia na rede social do Twitter, por exemplo, e divulgava: oi, gente, tudo bem? Eu tenho canal de educação financeira. Se você quiser se inscrever aqui no meu canal. Não ganhava dinheiro com o YouTube, porque no YouTube você precisa ter mais de 100 mil horas assistidas.
E como meu canal era recente, estava crescendo ainda o número de pessoas assistindo meu canal, então não era monetizado. E só fui monetizar 1 ano depois. Então acho que é bom deixar isso claro, porque as pessoas pensam, né? Gravou no YouTube, então automaticamente você está ganhando dinheiro. E não, você precisa bater uma regra para você começar, tem que ter 1.000 inscritos no mínimo e mais 100 mil horas assistidas, até naquele momento era assim. E aí eu comecei a divulgar, né, nas redes sociais sempre, e não tinha nenhum tipo de investimento financeiro. Depois que eu comecei a crescer, mesmo em 2019, ali pouquinho, as pessoas me seguindo e vendo, né, a luta que era para gravar um vídeo, porque eu não tinha equipamento de iluminação. Então, quando ficava à noite, eu não conseguia gravar o vídeo. Eu precisava gravar a luz do dia. Então, às vezes, eu gravava antes de trabalhar. Na metade de 2019, eu abri um Apoia-se, que é um financiamento coletivo, onde quem quisesse ajudar para pelo menos eu comprar um mouse para eu usar, porque eu usava o touch, né, do notebook, então era muito difícil editar os vídeos. Então, um mouse, um fone de ouvido, porque eu editava os vídeos de madrugada, então tinha essa rotina. Então, o Apoia-se, o financiamento coletivo, ele me ajudou, foi entre R$ 200, né, durante 2, 3 meses, me ajudaram bastante para eu começar a fazer esses pequenos investimentos para conseguir gravar de maneira confortável. A senhora conciliava o trabalho com os vídeos do Nath Finanças. Em que momento a senhora achou que seria o ideal para parar de trabalhar e se dedicar 100% ao Nath Finanças? Olha, creio que até mesmo para minha história, até que foi rápido, né? Tem gente que demora muitos e muitos anos aí para conseguir realmente se dedicar à criação de conteúdo e virar o modelo de negócio de fato, né? A gravação, a criação de conteúdo online. Em 2019, como eu falei, não monetizava no YouTube, então não ganhava dinheiro no YouTube. Foi lá em outubro de 2019 que surgiu a primeira publicidade, porque eu não entendi esse mundo de publicidade, de influência, enfim, criação de conteúdo. Simplesmente, o propósito da Nath Finanças no começo era para falar, e é até hoje, para falar de educação financeira de modo acessível, mas eu focava muito o meu público a um público baixa renda. Então, era o estagiário como eu, bolsista, trabalhador assalariado, que acorda às 5 horas da manhã, que pega o ônibus na ida, pega o ônibus na volta, que não tem acesso à educação financeira, mas que precisa entender como funciona, principalmente para não cair em armadilhas de como pegar empréstimo, de fazer cartão de crédito e virar uma bola de neve e não conseguir sair, entender sobre os juros simples, juros compostos, juros rotativos, enfim. É esse propósito na área de finanças, emancipar as pessoas, transformar a vida delas. Então, o primeiro ponto ali que eu comecei a ver depois foi que a Nath Finanças ela realmente poderia virar um modelo de negócio, porque quando eu criei não foi com essa intenção de tipo, vai virar uma empresa. Eu sabia que iria virar mais à frente, mas não de uma forma tão rápida, porque é um projeto onde eu pensei na faculdade, né? Então, em outubro de 2019, surgiu uma empresa que ajuda as pessoas a limparem o nome, querendo falar, pagar um vídeo para eu falar sobre a empresa dela no meio do meu vídeo, enquanto eu estava falando realmente de fato sobre como limpar o nome, passo a passo, dicas práticas. E aí essa empresa me pagou R$ 1.200. Eu tinha minha agência, já na época de julho, eu já tinha uma agência de publicidade, mas eu entrei nessa agência para realmente ter um comercial, onde eu não precisava pagar alguém todo mês, né, um salário, era só, a gente fechava trabalho então ela só pagava quando eu fechava o trabalho, uma porcentagem. Então, fiquei nessa agência, não estava surgindo nenhum trabalho até o momento. E aí foi em outubro que surgiu essa empresa que ajuda a limpar o nome. E aí me chamou para fazer um vídeo. E este valor de R$ 1.200 era o valor de 3 meses do meu salário. 3 meses que eu precisava trabalhar para conseguir receber esse valor. E isso na minha cabeça explodiu assim, fez. Eu fiquei, como assim? Em um vídeo de 10 minutos, o bruto ali, uns 30 minutos, eu iria receber 3 meses do meu salário. Bateu muita insegurança, entra também a questão da consciência de classe, onde você para pensar que tem gente como que estava ali no dia a dia, que acordava às 5 horas da manhã, 2 horas ida, 2 horas de volta, e para ganhar um salário mínimo. E a partir daquele momento eu comecei a entender que existe um outro mercado, onde é um mercado que é totalmente diferente do mercado tradicional, que é o mercado publicitário, de criação de conteúdo, de influência, né, creator economy. Então era muito novo ali para mim.
E aí, esse dinheiro entrou, depois de 45 a 60 dias, precisei abrir um MEI, então me tornei MEI para fazer essa prestação de serviço, né? Então, abri, me tornei microempreendedora individual. E depois disso, foi muito rápido, porque surgiu essa publicidade. Em 2019 mesmo, surgiu outras marcas querendo fechar comigo. E em 2020, no começo do ano, dia 1º de janeiro de 2020, eu saí em jornal, na BBC Brasil, onde uma entrevista incrível falando sobre o meu trabalho, quem é a Nath Finanças, quem é a Natália Rodrigues, que ensina educação financeira para pessoas de baixa renda. E aí, desse dia, eu tinha mais ou menos aí, não tinha nem 100 mil seguidores, eu tinha uns 10, 15 mil ali no meu YouTube, estava crescendo. Eu saí de 10 a 15 mil e a 40 mil ali no Twitter para 300 mil em um mês. Então, esse crescimento repentino acabou surgindo muitas empresas, marcas, querendo fechar esse trabalho. Eu aproveitei esses trabalhos de marcas que eu acredito, que também realmente fazem parte dos meus valores como marca, sobre a missão, visão, valores da minha empresa, para fechar esses trabalhos, que de fato era uma coisa muito nova para mim, de receber só daqui a 45 dias, 60 dias, porque emito a nota fiscal hoje, presto serviço hoje, mas eu só vou receber por conta desse meio de faturamento que é nesse mundo, né, da publicidade, que é daqui a 45 a 60 dias. Então, me planejei financeiramente, peguei toda essa grana da publicidade, guardei 100%, não saí do emprego que eu estava, porque eu fiz uma mudança, eu trabalhava numa empresa onde trabalhava com estoque, trabalhava também fazendo cartão de loja em outra empresa nesse período de 2019, saí, fui para a empresa do estoque, depois do estoque eu entrei num estágio na área financeira lá em outubro. E aí eu continuei, não saí por conta de que estava entrando dinheiro, eu fiz um planejamento onde eu senti naquele momento que não precisava editar os vídeos agora eu, sozinha, que eu poderia contratar alguém para fazer essa edição dos vídeos, então eu contratei a pessoa para prestar esse serviço, né? Então eu contratei essa primeira pessoa lá em janeiro para fazer a edição dos meus vídeos e fiquei com ela trabalhando, estudando na outra empresa que eu estava também na área financeira, fazendo faculdade e fazendo os vídeos e gravando publicidade para a Nath Finanças. Foi um período, principalmente por conta dessa minha rotina de trabalhar e estudar, muito difícil, onde eu chorei, onde eu fiquei pensando, será que vai dar certo? Porque trabalhar e estudar junto, principalmente quando você mora longe, você é da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, é algo que é muito difícil, onde você pensa em desistir. Amigos meus desistiram da faculdade. E eu sempre pensei que vai acabar a faculdade uma hora. Esses 4 anos vão passar. E eu vou sair com um conhecimento, e esse conhecimento ninguém vai me tirar. Foi um momento onde eu pensei, vai dar certo, esse é o meu propósito, eu amo o que eu faço, e eu tenho certeza que isso vai dar certo, né? De sair de Nath que fala só de educação financeira para pessoas de baixa renda, para falar de finanças reais para pessoas reais, porque de fato não é só pessoas de baixa renda que precisam de educação financeira, e sim todo mundo. Justamente sobre o seu slogan, né? Finanças reais para pessoas reais. Quando percebeu que seu público deixou de ser somente pessoas de baixa renda? Olha, foi no final de 2020. Por quê? 2020 também foi um ano muito, muito conturbado. Eu cresci no começo do ano, mas em março já entrou pandemia. E aí veio o lockdown, pessoas desesperadas, perdendo emprego, redução salarial. Na minha área financeira, no mercado financeiro, né, meus colegas de trabalho focaram em falar de ações, na bolsa de valores, a taxa Selic estava lá embaixo, então você deixar dinheiro de fato ali numa renda fixa não estava rendendo tanto quanto você investir na renda variável. Então teve um público, né? Porque cada segmento financeiro existe um público, um nicho específico. E eu foquei para falar para pessoas de baixa renda, trabalhadores assalariados, que é a maioria da população brasileira, mas também existem uma população, uma parte que pode guardar R$1.000, R$2.000, investir e realizar esses investimentos, cada um com o seu público. E aí, nesse período, ao invés de eu focar em falar agora é hora de investir, como todos estavam falando, a grande maioria, eu foquei o que a pessoa que me segue, que me acompanha, estava precisando e que a maioria da população estava precisando. Como organizar as dívidas, como economizar, como usar o auxílio emergencial, como conseguir o auxílio emergencial, porque eu perdi o emprego, como é que eu faço? Então, eu foquei em 2020
falar sobre o auxílio emergencial para as pessoas terem acesso a esse benefício que era o direito delas, porque perderam o emprego, então são trabalhadores informais que não estão conseguindo ter renda, fecharam tudo, ou mesmo assim, mesmo não fechando e continuando trabalhando, não estava tendo tanta entrada como tinha antes, principalmente para mulheres solos, para mulheres. Então, assim, foi um período, né, difícil para todo mundo, pessoas morrendo, mais de 1.000, 2.000 pessoas morrendo em um dia. Então, foi um momento muito difícil para todos. E aí, essa mudança de público eu percebi no final de 2020, porque eu recebi uma mensagem, não só de uma pessoa, mas de diversas pessoas falando: Nath, olha, eu estou num período difícil, está apertado aqui, mas eu ganho mais do que um salário mínimo, eu não sou de baixa renda. Mas eu ganho aqui 2, 3, 4, 5, 7 mil reais. E as suas dicas, elas me ajudaram. Elas me ajudaram a me organizar financeiramente, elas me ajudaram, de fato, a quitar uma dívida, a montar minha reserva de emergência nesse período de pandemia difícil, onde eu consegui me organizar para conseguir fazer minhas coisas, para conseguir, de fato, ali, naquele momento, o pessoal estava tentando sobreviver, passar bem ali nesse período, proteger a família, visitar os familiares que estavam longe para ficar junto com eles e cuidando nesse período de pandemia, os mais velhos, né, porque estavam em grupo de risco. Então, essas pessoas que ganham mais do que um salário mínimo, elas falaram: Nath, você fala também para mim. As suas dicas, elas fazem sentido para mim. E aí, nesse período de 2020, eu fiz esse rebrand, eu fiz essa mudança de onde não falo só para quem ganha pouco, eu falo também para pessoas que ganham um pouco mais. Então, eu falo de finanças reais para pessoas reais. A Nath Finanças começou como MEI. Qual o regime tributário adotado hoje pela Nath Finanças? Hoje, nós somos uma empresa de pequeno porte e o nosso regime tributário é no Simples Nacional. Então, inclusive nesse período de mudança, né? Saí de MEI, me tornei uma ME, uma microempresa, em menos de 5 meses. E depois de ME, eu já me tornei também uma empresa de pequeno porte. Essa mudança foi menos de um ano. Então, foi de 2019 para 2020, eu tive essa mudança do meu regime tributário. E confesso para você que foi assim: meu Deus, como assim? Porque eu era MEI, eu não precisava de contador e contadora para fazer as minhas movimentações, né, principalmente tributárias, porque já estava ali, MEI não precisa, não tem essa necessidade de ter um contador ou contadora. Mas depois que eu precisei fazer essa mudança do meu regime tributário, precisei de uma contadora que está comigo até hoje, a Aniele. Então, foi um período onde estava tudo parado, então precisamos aguardar muitas coisas e no final deu tudo certo, mas hoje em dia nós somos uma empresa de pequeno porte, sim. E tá quase indo, confesso para você, quase indo esse ano para o lucro presumido, para ter essa mudança aí, mas aí a gente está no regime do Simples Nacional, mas são mudanças que precisam ser feitas e por conta desse crescimento também com novos produtos que temos hoje. E seguindo o seu exemplo, né, como que uma pessoa que recebe até um salário mínimo e que deseja empreender pode abrir o seu próprio negócio hoje? Primeiro de tudo, o MEI ele veio para formalizar os trabalhadores autônomos que de fato querem ter um negócio, né? Infelizmente, as pessoas acabaram empreendendo e abrindo um negócio por necessidade, por conta de estar ganhando pouco e desemprego. Mas o primeiro passo para qualquer trabalhador ou qualquer pessoa que está pensando em ter um negócio é pensar no seguinte: não vai ser fácil para você, porque você não nasceu uma pessoa herdeira que tem dinheiro ou um capital inicial de 10, 20, 30 mil reais para fazer esses investimentos. Acho que já começa por aí. E o segundo ponto é que quando eu pensei no negócio Nath Finanças, foi com o propósito de resolver problemas. Eu pensei numa dor que eu estava sentindo e que outras pessoas estavam sentindo. A primeira dica que eu dou para quem está querendo ter um negócio é: qual problema você irá resolver com o teu negócio. Você tem uma ideia muito legal, muito genial, mas não precisa ser uma ideia onde ninguém pensou, porque aquela ideia que aquela pessoa pensou pode ser melhorada, sabe? Já existia, quando eu entrei nesse mundo do mercado financeiro, pessoas falando de finanças de diversas formas, de diversos estilos. Quando eu entrei, já tinha milhares falando, já tinha gente com milhões. E aí, se eu não entrasse, porque já tem gente falando, eu não estaria aqui hoje dando uma entrevista para você. Então, mais do que nunca sempre vai ter algo que precisa ser melhorado, que tem uma falta, que precisa de um nicho específico que não está sendo atendido. Então, pense no teu negócio dessa forma, que ele pode ter alguma solução, que você pode solucionar algum problema, que esse nicho específico que não foi explorado, esse público-alvo específico que não foi explorado, que você
pode chegar lá e explorar e ajudar essa pessoa de fato. E quando eu penso em um negócio, eu penso em solucionar problemas e ajudar essa pessoa, né? Não só ajudar a consumir, comprar, porque não é só isso, é trazer alguma mudança significativa na vida dela. O Nath Finanças contém um serviço exclusivo para assinantes, o Nath Play, que foi lançado no final do ano passado. Atualmente, a principal arrecadação da empresa vem em serviços do streaming ou do YouTube? Boa pergunta. Essa pergunta é de milhões. Nath Finanças começou em 2019 com publicidade, como eu tinha falado anteriormente, então era uma fonte de receita. Depois, em 2021, eu lancei o meu livro Orçamento Sem Falhas, então foi mais uma fonte de receita. Lançamos também o podcast Boletos Pagos, nesse período, de 2020 para 2021, então era mais uma outra fonte. E aí, ficamos entre publicidade, livro e projetos, né? Como, por exemplo, o podcast. E o YouTube, ele só foi monetizar um ano depois. Então, monetizou nem tão... As pessoas pensam que era muito, mas não era muito que dava para pagar todos os funcionários, né? Porque eu comecei a contratar pessoas, designer, várias, economistas para me ajudar. Então, hoje, em 2022, depois de passar aí praticamente 4 anos de empresa, a Nath Play chegou em 2022, chegou no final de novembro, mas antes disso lançamos um teste que foi Nath Estudanças. Lançamos um grupo de estudos exclusivo ao vivo e online durante um período de um mês com os assinantes, os alunos, né? E conseguimos bater aí mais 2.000 assinantes, 2.000 inscritos, usuários, que além disso abrimos vagas sociais para quem não tinha condições financeiras de arcar com os custos. E a plataforma, ela é uma das fontes de receita, mas não é a única. Temos aí essa diversificação e esse é um ponto principal de uma dica para todo mundo que está começando um negócio, é que a gente precisa, sim, já pensar mais à frente, não precisa ser agora, porque eu não pensava em lançar uma plataforma de streaming, né, se fosse para pensar lá no começo, não. É porque precisa também de investimento. Então, foque no que você é muito bom agora, no que você é especialista agora, que você sabe fazer dinheiro agora, para depois você começar a arriscar um pouco mais e realizar novas ideias junto com a tua equipe de novas fontes de receita. Então, hoje Nath Play também é uma das nossas fontes de receita e a gente está batendo aí mais de 8.000 usuários já em menos de 4 meses. E agora falando sobre empreendedorismo feminino. O empreendedorismo sempre foi uma opção de atuação profissional para a senhora? Olha, sempre por conta que eu entrei na faculdade de administração muito cedo, né? E não só na faculdade, eu fiz técnico em administração de empresas no ensino médio. Então, desde dos 16, 17 anos, já tinha essa noção que eu queria trabalhar com administração de empresa. Ou administrando uma empresa de alguém, ou a minha própria. Então, já comecei. Só que é difícil a gente se enxergar, principalmente com a nossa síndrome de impostor, impostora, que de fato você é muito bom no que tu faz. Então, quando eu pensei em criar um negócio e comecei, de fato, a ter um negócio e empreender, eu comecei para empreender, para ter um negócio. Eu não pensei no começo, né? Pensei em falar, mesmo conversar, mas depois, lendo, estudando, realmente estava fazendo faculdade naquele período. Aí eu falei, cara, isso é um meu negócio, eu gosto do que eu faço, eu gosto de estar com várias coisas ao mesmo tempo fazendo e administrando. E foi essa decisão de empreender, abrir um negócio, foi depois, mas foi importantíssima para o meu processo de evolução, o meu processo de crescimento, como está sendo hoje, está uma inspiração para outras mulheres que possuem negócios, mas acabam não conseguindo, às vezes, de fato, dar continuidade por falta de oportunidade, por falta de acesso, por falta dessa troca mesmo entre nós, mulheres, de vamos compartilhar essas conversas, vamos compartilhar essas dicas. Quais foram as dores que vocês também passaram, que pode ajudar outra pessoa que não passou, mas que pode passar? Então, essa rede de apoio também é muito importante para todos, assim, todos os novos produtos, serviços que você está pensando em lançar, faz toda a diferença você entender também as suas áreas da empresa, do que você quer fazer, e, enfim, também seguindo a missão e visão valores da tua marca. Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a empresária Natália Rodrigues. Eu que agradeço pelo convite, muito bom poder contar um pouco da minha história, poder contar e conversar de fato sobre o meu negócio e como ele cresceu ao longo desses 4 anos. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa.
Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 7 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!